Comecei um liberal na Assembleia Legislativa de Alagoas. Hoje a gente vai conversar sobre isso com o deputado estadual Davi Maia, do Democratas de Alagoas, associado do Livres. Tudo bem, Davi? Tudo bem, mano. Prazer mais uma vez estar aqui. É sempre uma honra falar pro Livres. Então já deixa o seu like, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos e acompanha o Livres Notícia de hoje. De segunda a sexta, sempre às 8 da manhã, os principais destaques do dia para quem defende a liberdade por inteiro. Davi, como você avalia o primeiro ano como deputado estadual em Alagoas? Primeiro foi uma experiência assim muito bacana. Eu nunca tinha participado da vida legislativa. Tive a oportunidade de ser secretário, estar no Poder Executivo. E no Legislativo é importante justamente expressar esse ponto de vista que poucas pessoas têm do liberalismo, das liberdades. Eu acho que a gente teve algumas vitórias, conseguimos construir uma bancada liberal dentro da Assembleia de Alagoas, que foi um fato inédito. Hoje nós temos a nossa bancada da liberdade. Oficializada como Frente Parlamentar em Defesa da Liberdade. Exatamente, onde a gente consegue lá defender o indivíduo, defender o cidadão, lutar contra aí essa sanha governista de aumentar sempre impostos, de sempre cobrar do contribuinte. Eu fiquei muito feliz com o resultado. E para quem não é de Alagoas, vale lembrar que é um estado há muitos anos dominado por algumas famílias, especialmente a família Calheiros, né, Davi? E nós somos lá da bancada de oposição, numa casa de 27 deputados, apenas 3 fazem oposição, mas eu posso lhe dizer que nós temos combatido muito. Nós vivemos em um estado onde você tem uma família que domina tudo, domina todos os órgãos, está presente aí em todas as instâncias e entrâncias do estado, mas não podemos perder nunca o foco nem a vontade de defender a liberdade. E eu acho que esse é o nosso papel lá na Assembleia, mas sem perder a condição de negociar, sem perder a condição de conversar, sem perder esse ponto. E é o que nós estamos fazendo. É o que eu ia dizer. Uma coisa que impressiona no teu mandato, Davi, é que mesmo sendo um dos poucos deputados a fazer oposição, mesmo assim, você consegue levar para frente projetos, inclusive no primeiro ano de mandato já aprovou aquele que era o seu carro-chefe de campanha, né? Explica um pouco para o pessoal que projeto foi esse e a importância dele. Nossa maior promessa, como você bem disse, era o ICMS verde. Quem está nos assistindo aí de outros estados brasileiros, eu fui secretário de Meio Ambiente em Maceió. A gente já gravou um Livrescast com o Davi, onde ele conta um pouco mais sua história e fala sobre a relação entre liberalismo e meio ambiente, é bem legal. Exatamente, e levamos justamente isso para a Assembleia, e a minha maior promessa era o ICMS verde. Para quem não entende, o ICMS verde é um imposto que está na maioria dos produtos, e uma parte dele pertence aos municípios, é dividido por alíquotas. E o que nós fizemos foi mexer nessa distribuição. O município que tem uma área de proteção ambiental, ele deixa de produzir, porque ele não pode produzir agricultura, não pode produzir pecuária, não pode ter uma empresa instalada naquele território, e com isso ele é prejudicado. E ao mesmo tempo tem o custo de manter a reserva, né? Ainda tem esse custo, e impedir que as pessoas destruam. E o que nós fizemos, colocamos essa área de proteção dentro da divisão, porque é tão importante quanto a produção agropecuária ou a produção industrial, é a produção de meio ambiente, é a produção de áreas de proteção dentro do nosso território. E para que ele não seja prejudicado e até seja incentivado a proteger, nós criamos lá uma alíquota, sem, lógico, esquecermos do que hoje é o maior problema do Brasil, inclusive atingindo a desigualdade, a educação, a saúde, que é o saneamento básico, resíduos sólidos, tratamento de água e tratamento de esgoto. E dentro também do ICMS verde, está lá contemplado um percentual para os municípios que fizerem os seus planos municipais de saneamento, se projetarem para o futuro, e para os municípios que fazem a destinação correta do seu resíduo, e especialmente um trabalho que nós temos maior carinho, que é a coleta seletiva. Os municípios que fazem coleta seletiva também terão aí uma alíquota, uma participação maior. A gente falou muito ao longo do ano passado aqui no Livre Notícias sobre o novo marco regulatório do saneamento,
Mas muita gente ainda não sabe que o saneamento é uma competência dos municípios, né? E muitos municípios sequer têm o plano de saneamento. É uma concessão municipal. Quando você vê aí as grandes estatais estaduais, como SEDAI no Rio de Janeiro, em Alagoas a Casal, aqui em São Paulo a Sabesp, mas para elas trabalharem no município, para elas estarem presentes no município, teve que passar na Câmara de Vereadores uma concessão municipal. O prefeito, depois de a Câmara autorizar, passa ao governo do estado, à autarquia estadual. O que irá mudar, se Deus quiser, quando o marco regulatório de saneamento básico passar no Senado, na sua última fase. E aí será uma licitação pública. Quantos municípios de Alagoas hoje têm plano de saneamento? Dos 102, apenas 17 municípios têm plano municipal de saneamento. Isso incluído Maceió, e a gente trabalhou muito no plano municipal de saneamento de Maceió. E é interessante quando você faz o plano, porque ele nunca bate com o que a companhia de saneamento diz. Todos os dados de saneamento, a gente pega aí, seja o Trata Brasil, mas a base de dados dele é o SNIS, que é o Sistema Nacional que está lá que era do antigo Ministério do antigo Ministério das Cidades. Mas nunca o SNIS quem preenche são justamente as companhias estaduais. E quando você vai para o plano, quando você vai estudar o seu município, você vê que é muito pior do que o que está lá presente. Pois é. Agora, um dos pontos para mudar isso é enfrentar a gestão estatal das companhias de saneamento. É algo que você também faz no seu mandato, né? Inclusive, vamos botar um trecho de um vídeo do Davi tendo que discutir com sindicalistas na Assembleia. Essa é realmente a posição de quem acha que a casal deles. Essa é realmente a posição de quem acha que o saneamento e a água tem dono, não é público. É privada a de Alagoas já. E não é de agora não. É de muito tempo que a de Alagoas é privado. São 72%, 81% de pessoas sem acesso a saneamento básico. Isso é a quarta tarifa de água mais cara do Brasil. Aí vocês inventam notícia falsa, saiu aí uma pesquisa, dizendo que a tarifa em Alagoas é 48, não é, a tarifa em Alagoas é 99. Essas são as pessoas que são proprietárias da Casal, senhores. E é por isso que eu fui eleito. Essa também é uma luta aí do nosso mandato. Investimento privado no setor de saneamento básico. Como eu disse, eu acredito muito que a solução do Brasil, a gente já investiu muito em educação, já investiu muito em saúde, recursos públicos. Eu não estou dizendo que foi bem investido, mas estou dizendo que gastou muito recurso público em saúde, educação e outras áreas. Agora, o que o Brasil nunca investiu, a última fronteira de investimento do Brasil, especialmente em infraestrutura, é saneamento. É tratamento de esgoto, é tratamento de água. Isso resolve também problema de saúde, isso resolve também problema da educação, isso resolve produtividade do trabalhador brasileiro. É incrível, mas muitos trabalhadores brasileiros perdem o trabalho por diarreia no Brasil. Muita gente morre. 4 mil pessoas morreram ano passado no Brasil por conta de problemas hídricos. E a gente não tem nenhum investimento, não tem mais capacidade de investimento público. Por isso que o investimento tem que ser privado. E lá em Alagoas, que é um caos, 82% da população do meu estado não tem acesso a uma rede coletora de esgoto, 30% não tem acesso à água na sua torneira, água tratada de qualidade. Então nós defendemos sempre e estamos trabalhando para isso na Assembleia diariamente, da possibilidade de investimento privado. Aprovamos, mudamos, alteramos a lei das parcerias público-privadas, conseguimos aprovar a lei da região metropolitana, consolidar a região metropolitana, mostrar como era que ela funcionaria, criar assembleias de participação, para que pelo menos a região metropolitana, que é onde vive a maior parte da população de Alagoas, ela receba agora já, eu espero que o governo consiga mandar para leilão agora já em março, o investimento privado necessário. Se calcula aí algo em torno de 2,5 bilhões de reais. E você é o autor dessa lei da privatização? E eu sou autor, mesmo sendo da oposição, mas como eu disse, quando o governo defende a minha pauta, eu defendo o governo sem
nenhum preconceito ou sem nenhuma vergonha disso. O que a gente tem que ter sempre noção é quais são as nossas bandeiras. E se o governo está defendendo a minha bandeira, eu não ficarei contra ela. Davi, agora uma outra bandeira importante nesse último ano foi a fiscalização em relação à situação das praias, né, que foram atingidas pelo óleo. Como é que você avalia? O problema já está resolvido? Como foi a atuação? Enfim, faz um panorama aí da situação. Eu também estou presidente da Comissão de Meio Ambiente da Assembleia. Então eu faço questão de fiscalização. E esse crime ambiental, que em termos territoriais foi o maior da história do Brasil, atingiu uma extensão de terra absurda, desde o Maranhão até o Rio de Janeiro. Toda a costa. Né? Toda a costa brasileira, áreas que o turismo é muito importante para a economia local. E até hoje ainda se encontra óleo na areia, porque a maré vai subindo, vai enterrando, então quando as pessoas vão utilizando, vai desenterrando aquele óleo que está lá, mas é em pouca quantidade, não é nada que ofenda a saúde de ninguém. Mas até hoje nós ainda não temos um estudo do impacto causado, o que é que isso causou no mangue, o que é que isso causou nos corais, o que é que isso causou à fauna e à flora local. Nós não temos esse estudo e até hoje nós não sabemos de onde veio esse petróleo. Até hoje nós não temos o governo ainda não mostrou de onde partiu tudo isso. Eu não sou daqueles que acham que o governo demorou ninguém estava preparado para isso. Ninguém poderia esperar que o governo outro dia estivesse nas praias ou evitasse que o petróleo chegasse. Ele demorou sim na reação, demorou para acionar e hoje demora muito na entrega dos resultados. Nós precisamos urgentemente de um estudo de impacto, não foi feito, e urgentemente saber de onde veio esse petróleo e quem são os culpados, se é que tem ou se for uma causa natural. Mas isso é o que mais nos deixa intranquilo, porque pode ser que daqui a pouco aconteça de novo e a gente não se preparou mais uma vez. Pois é. E você esteve lá pessoalmente conversando com pescadores, você acha que... e também foi autor de uma série de recomendações encaminhadas para o Ministério do Meio Ambiente até, né? Teve algum retorno disso? Infelizmente não. Infelizmente o Ministério nunca nos respondeu os nossos encaminhamentos. Mas assim, eles fizeram a união. A gente também queria que o governo de Alagoas, na época, tivesse decretado estado de emergência ambiental. O governo também não decretou. Algumas prefeituras o fizeram, por recomendação, inclusive, da Assembleia. A Universidade Federal de Alagoas, a UFAL, reuniu muitos cientistas que trabalharam para isso, mas falta investimento em pesquisa. O governo de Alagoas se nega a fazer os investimentos. O governo federal não mandou recurso, também não poderia mandar, porque como não tinha estado de emergência, não podia fazer investimento direto. Então ficou uma briga burocrática e o penalizado, sem dúvida nenhuma, foi a população local. Tivemos uma séria crise com o pescado. Primeiro, porque as pessoas não pescaram, e depois que as pessoas voltaram a pescar, que as pessoas não queriam consumir, não tinha consumo. Então os pescadores entraram numa crise, a cadeia da pesca, a cadeia produtiva da pesca e dos mariscos também. A dos mariscos, para você ter noção, eu conversando com as marisqueiras, o preço do sururu que se vendia a R$8 o quilo, R$9 o quilo, caiu para 3. Caramba. E marisqueira é assim uma classe, uma minoria brasileira que é a classe mais que não está em local nenhum. Não é nem considerado pescador, não existe o KNAI lá de marisqueira, é complicado. E teve uma crise também econômica por conta disso, porque as pessoas pararam de comprar com medo. E hoje tem que se restabelecer tudo isso, é um processo natural, mas que tem que ser urgentemente investido de novo em pesquisa. A gente precisa saber, saiu um laudo agora, até para deixar quem está assistindo confortável, os pescados do Nordeste estão livres de contaminação de petróleo, tem 2 laudos agora, um da Universidade Federal de Pernambuco, outro da Universidade Federal de Alagoas, mas nós precisamos saber impactos disso no futuro, porque o mangue foi atingido, os corais foram atingidos, toda uma cadeia
E os mangues têm um papel nesse ecossistema que é fundamental. Importantíssimo. E dentro do ecossistema da Mata Atlântica, dentro do bioma Mata Atlântica, o mangue é a parte mais frágil. Eu acho que a gente vai precisar investir aí durante alguns anos ainda para ter noção do que é que foi causado. E sobre 2020, Davi, quais são suas expectativas? O que é que você espera aí? Olha, espero que o Livres continue crescendo, fazendo aí mais vereadores. Precisamos de liberdade nas câmaras municipais, nos poderes executivos dos municípios. Nós precisamos ter líderes livres presentes nesses locais de poder, nesses locais onde a gente consegue fazer a diferença na vida de todos, onde a gente consegue fazer um governo menor, mais enxuto, e com isso sobrar recursos para investimentos, sobrar recursos para educação, para saúde, para o meio ambiente. Eu irei trabalhar muito nesse sentido, lá em Alagoas, correndo o estado, percorrendo o estado, e em Maceió, para tentar que, pelo menos, as pautas dos principais candidatos tragam aí economia, tragam eficiência, tragam liberdade nos seus projetos de governo, para daí a gente começar a apoiar os candidatos e termos candidatos comprometidos com esta causa. Tem uma causa simples, por exemplo, carro. Locação de carro, é um absurdo que a Prefeitura de Maceió gasta com locação de carro. Se você retira aí, deixa os carros de saúde, que são serviços contínuos, deixa o da Guarda Municipal, o resto, todos eles podiam ser transporte por aplicativo. É verdade. Aí você tem uma secretaria que o secretário tem um carro alugado, o chefe de gabinete tem um carro alugado, o diretor tem um carro alugado, o outro tem um carro alugado. E aí é tudo dinheiro público que vai pelo ralo, que poderia ser hoje muito mais simples e muito mais econômico, de maneira muito mais inteligente utilizado. Verdade, Davi. E para construir esse movimento a favor da liberdade, a gente precisa muito da sua participação. Inclusive, nos dias 8 e 9 de fevereiro, aqui em São Paulo, a gente vai estar realizando a Assembleia Geral de Associados do Livres. Se você é um associado, se programe para vir participar. Se ainda não for, basta entrar no nosso site em www.eusolivres.org/participe, preencher o cadastro e entrar para o time que defende a liberdade por inteiro. Inclusive, com a grande estrela aqui, Davi Maia, deputado estadual por Alagoas. Muito obrigado pela entrevista, Davi. Obrigado, mano. Vê você também que não faz parte ainda. Entra aí no Livres, se filia ao Livres, vem com a gente mudar, ser uma luz aí para esse país. Valeu. Muito bom. Show.